Boa noite a todos. Bom, pessoal, já que eu fui, por livre e espontânea pressão, fui escolhido para apresentar o trabalho, eu vou começar com dois exemplos antes de a gente entrar no nosso tema, que é a eutanásia. São exemplos que vai ser interessante para depois a gente repensar as argumentações em cima deles. Perfeito? O primeiro é que, por que é um assunto que incomoda? Porque é algo que qualquer um está suscetível hoje a se tornar incapaz dentro do ordenamento jurídico. Qualquer um incapaz. Ordenamento jurídico. Eu gostei da frase. Perfeito. Qualquer um está suscetível a se tornar incapaz dentro do ordenamento jurídico. E vou pegar exemplo de duas pessoas que eu acredito que é conhecido de todos aqui, que o primeiro é o Schumacher. Num belo dia, um cara que é pleno de saúde, pleno financeiramente, para suportar qualquer adversidade financeira, digamos que surja, e num belo dia, por um momento infeliz, ele acabou se tornando, bem dizer, um vegetal. Ele estava em um estado vegetativo. Então, olha só, um cara que era pleno de saúde, pleno financeiramente, e olha só a situação que ele se encontra hoje. E vamos pegar outro exemplo, que é o do Freud, que, poxa, era um cara que tinha uma consciência sobre o que estava acontecendo no seu mundo de uma maneira magnífica, muito à frente do seu tempo, e nos seus últimos dias de vida, ele acabou, a sua doença estava corroendo a carne, ele estava apodrecendo em estado vivo, ou era tão indigno aquele momento que ele estava, o estado dele que ele estava, que a carne dele fedia, carniça, enquanto ele estava vivo. Os médicos não conseguiam chegar para tratar ele devido ao cheiro, as pessoas próximas a eles não conseguiam para limpar suas feridas. Então olha só que interessante, isso a gente vai usar na ortotanásia, que é um teminha que vai fazer parte da nossa apresentação. Mas o que é eutanásia? Etimologicamente falando, eu significa uma coisa boa, algo bom, e tanásia seria morte. Então, eutanásia, uma morte boa, uma morte digna. Uma definição simples seria que é uma morte provocada em piedade à pessoa. Um exemplo assim bem bobo, um cachorro que você vê agonizando na rua, você vai chegar e vai pensar, cara, esse cachorro vai ficar aí, olha, agonizando durante uma semana, até morrer de fome, sede ali, tá tudo quebrado, não consegue, vamos supor, o carro passou por cima do maxilar, não vai conseguir comer e tal, e é um cachorro de rua e não tem condições de tratar ele, a gente vai deixar ele ali agonizando? Não, vamos dar uma morte digna, vamos tentar dar uma injeção letal, de uma maneira que ele realmente descanse, digamos assim. Então, a eutanásia seria basicamente isso, você dá uma morte digna para você aliviar o sofrimento daquele ser. Perfeito? Outro termo que é interessante a gente ter na cabeça é distanásia. O que é distanásia? É você prolongar a vida de uma pessoa, certo? Indiferente do estado dela de agonia, de sofrimento, de estar só por máquinas e você sabe que é irreversível. Um exemplo assim que você vai ver, eu acredito que comumente, vai ser o seguinte: a pessoa está ali morrendo, com uma dor, sei lá, vamos pensar um câncer dos ossos, que é uma dor assim insuportável, enquanto ela está ali morrendo, a família está dizendo, não, eu não quero que meu pai morra, porque ele é muito querido para mim, eu acho que a medicina vai encontrar uma cura, ou vai acontecer um milagre, eu vou orar para o meu Deus aqui, sei lá, meu Deus Buda, Deus, enfim, para que esse ser ele volte à vida. Então eu acredito que a gente pode prolongar esse momento dessa pessoa para que a gente consiga trazer ela de novo, né? O nome disso é distanásia. Você prolonga o sofrimento e a vontade daquela pessoa, muitas vezes, que preferia estar à morte, infelizmente ela não se efetiva, né? É complicado. A distanásia seria justamente isso. E a ortotanásia entra, eu acho que tem dois exemplos interessantes. O primeiro seria o do Freud, que eu já falei, que você, muitas vezes, você só traz um medicamento ali para você aliviar um pouco a dor da pessoa, você para o tratamento que em teoria curaria, mas você já sabe que é uma coisa irreversível, então você corta o tratamento, você entrega à pessoa uma morte natural, digamos assim, um processo correto de morte, né? Isso seria a eutanásia. Então um exemplo assim, são dois que eu vou usar. Que o primeiro seria o do Freud, que, vamos supor, mesmo ali ele estando, a eutanásia era tão bonitinha na teoria, mas muitas vezes na prática a pessoa vai levar 2, 3, 4 semanas para morrer, 2 meses para morrer. Certo? E vai estar agonizando enquanto isso, passando por uma situação mais digna que você possa imaginar. Certo? E outro exemplo seria do Sócrates. Que o Sócrates, quem leu a Apologia de Sócrates, ele foi condenado ali. Ele estava corrompendo a mente das pessoas. E o que acontece? Chegou no momento
que o corrompendo não, desculpa, isso daí é um julgamento, né? O juiz fala, olha só, você está corrompendo a mente dos jovens, você está, enfim, você não está colaborando com a pólice, a gente vai condenar você. Você tem duas opções. A primeira é você se retirar da nossa pólice e ir para outra cidade, a outra pólice. Isso, naquela época, era você tirar todos os direitos do cidadão de uma vida digna. Ele vai chegar em outra pólice, ele não vai ter voz nenhuma, ele não vai poder opinar em nada, ele vai ser, cara, vai ter os mesmos direitos que um escravo, bem dizer, ele não vai ter direito nenhum. Então ele vai perder totalmente a dignidade de viver, porque aquela época era justamente isso que ele defendia, digamos assim, né? Então ele vai perder, ele não vai poder, olha, realmente seria algo muito complicado. Ele teria que virar, bem dizer, um sofista, né, que era algo assim que ele condenava. Então, ou ele perder então toda a dignidade, ou você tem uma segunda opção, Sócrates. Tá aqui, ó, esse suquinho bacana aqui que é a cicuta, é um veneno. Você toma ela e você vai ter uma morte rápida. O que acontece? Ele tinha dois princípios: viver de maneira indigna ou morrer. E ele foi lá e fez todo o seu discurso e falou que ia ir contra seus princípios, ia viver uma vida indigna, ele preferia a morte. Então ele preferiu a morte. Então olha só que interessante. A ortotanásia então tem essa questão de você prolongar o sofrimento, e o sofrimento nem um pouco digno. Muito interessante esses paralelos. Dentro do ordenamento jurídico, um médico que pratique eutanásia em algum paciente dele, ele vai ser condenado tanto no código de ética ali do médico, da medicina, que ele vai passar por todo um processo administrativo, há uma chance de ser cassada a licença dele e tal, porque segundo o artigo 6º e o artigo 66 do Código de Médica e Ética, ali ele poderia ser condenado porque ele está tendo uma atitude contra esses princípios da ética da medicina, né? Para a apresentação não ficar longa, eu vou pular essa parte. Eu vou falar só do ordenamento jurídico, que ele poderia ser enquadrado no Código Penal, no artigo 121, que seria o ato de você matar alguém, que é a pena de reclusão de 6 a 20 anos, só que por ser uma atitude ética para aliviar o sofrimento de alguém, por um princípio moral, e você vê ali, sei lá, o cara às vezes está com o corpo 90% queimado, já está cego, surdo, a comida, e tudo entra e sai só por caninho, o cara não vai voltar mais daquilo, você fala, não cara, isso daí não era digno, eu fui lá e fiz isso por uma questão de princípio, porque era o melhor para ele. Você pode alegar isso, então você vai pegar a pena mínima, em teoria, se você tiver um bom advogado, que seria 6 anos, só que baseado nesse princípio ético, ela pode ser reduzida de 1/6 a 1/3. Então ele conseguiria reduzir por algo realmente muito bem argumentado e fundamentado a sua pena, que seria no máximo de 20 anos, você poderia reduzir para 2 anos. Então é algo assim bem interessante, né? Mas, de qualquer maneira, ele iria sofrer a sanção penal e a sanção do Código de Ética. E você também poderia ser enquadrado no artigo 122 do Código Penal, que seria você é condenado, mesmo que você não mate ele, vamos supor, eu fui lá e preparei, mas foi o paciente que foi lá e se injetou, ele estava lá, tipo o Steve, o Hawkins lá, o físico, estava lá numa situação daquela, só que sofrendo de dores, sei lá, tipo um câncer no osso, que diz que é uma das dores insuportáveis, e a pessoa não resiste mais, e nem sem lotar o cara de morfina, você tem que deixar ele, bem dizer, em estado de coma pro resto da vida, né, dos seus últimos momentos de vida e tal, e ele foi lá e só enfiou. Mas foi você que proporcionou aquilo, então você também vai ser condenado a induzir um suicídio. Bem interessante a questão. Enfim, eu ia falar também sobre a história de diversos países que já tentaram implantar. No Brasil, a tentativa de 96, que foi frustrada. O primeiro país que propôs isso foi o Uruguai, que não falava eutanásia, se chamava morte solidária. Então a morte seria algo bom para você escolher para essa pessoa, tal, é bem interessante, mas isso vai ficar, eu mando para vocês aí via WhatsApp, tal, que eu acho bem interessante. E eu vou deixar agora algumas indagações, justamente porque o que está em jogo nesse nosso trabalho é esse conflito de direitos. A pessoa tem um direito a isso e um direito àquilo, mas o tempo todo está em conflito. Qual direito deve prevalecer e tal? É algo bem complicado, né? Eu vou deixar só algumas provocações em vocês. A primeira seria, até onde o Estado deve intervir de forma direta em decisões que cabem somente ao indivíduo e a seus familiares, certo? O Estado pode cortar a liberdade da pessoa e da família em escolher ter uma vida digna e agora a morte digna, até onde o Estado deve impor isso, né? Já é a primeira reflexão, porque eles põem via lei, então não poderia trazer
uma nova lei, você pensa em ordenamento jurídico, só que é complicado, porque igual o caso da psicologia lá, que o jurista foi fazer isso, o conselho ético lá da psicologia virou bicho e tal, e aí vai ter que mexer com o conselho de ética médica e, nossa, deve ser, eu acho que deve ser um jurista, ele deve pensar, nossa, não quero mexer nesse vespeiro, sabe? Mas enfim, essa vontade, essa atitude do Estado, que na verdade é uma atitude não só do Estado, mas do conselho de médico mesmo, né? Ele pode ser responsável pela distanásia, outra, que é aquele, você, poxa, já que o Estado impõe que você prolongue uma vida de dores, às vezes na pessoa, que é irreversível, certo? Até onde o Estado também deve impor isso, né? Deixando de lado agora a vontade do indivíduo, mas impor uma situação de crueldade, digamos assim, porque muitas vezes a vida ela pode ser cruel, né? O princípio da dignidade humana, vamos supor, a gente pega o exemplo do Sócrates ou do Freud ali, que não tinha dignidade nenhuma mais nos seus últimos momentos, eles preferiram, digamos, daria para preferir a morte, o Sócrates preferiu a morte. O Freud ainda, eu acredito que chegou a um ponto ali que ele morreu naturalmente, né? Foi ortotanásia, digamos assim, mas baseado na técnica da época médica, né? Eles talvez não tinham um suporte ainda para isso, provavelmente não tinham, né? Irrenunciabilidade e inviolabilidade. Bom, aqui entra também um tópico que daria para a gente discutir durante horas, né? Porque eu não posso renunciar à minha vida, mas ao mesmo tempo eu estou renunciando à minha liberdade de escolher pela morte, sabe? É um conflito de princípios bem interessantes, eles estão muito presentes na nossa Constituição Federal, né? Porque você não pode renunciar à sua dignidade, você não pode renunciar à sua liberdade, você não pode renunciar à sua vida. Só que quando entra em conflito, é algo tão relativo, por exemplo, a Sócrates que a gente falou, ou, sabe, algo assim que é só uma provocação que eu vou deixar com vocês. E assim, agora me diz uma coisa, partindo do exemplo do Sócrates, até que ponto o Estado ele deve, digamos, manter a pessoa viva sem ela ter acesso a seus direitos de dignidade, né? É meio redundante, mas são abordagens diferentes da mesma situação, né? Uma hora você pensando num princípio de vida, outra hora você pensando na vontade da pessoa, da liberdade, outra hora você pensando como o Estado colocar uma sanção em cima daquilo, então são pontos de vista diferentes. E por final, muitas vezes esse princípio da vida, que é o que está sendo preservado, que deveria ser, digamos, o máximo, porque através da vida você tem acesso a todos os seus outros direitos, se torna, até onde essa vida ela se torna digna, quando ela passa de ser um direito e se torna uma obrigação, né? Até onde que vale a pena você manter essa legislação, esse princípio ético, onde a pessoa não é mais direito, é a minha vida, mas se torna uma obrigação, eu sou obrigado a viver numa situação indigna. Eu vou deixar essas provocações com vocês, espero que vocês tenham refletido um pouco sobre a eutanásia. Eu tinha 10 minutos, eu levei 13, eu sei que é um tempo muito curto para um tema tão amplo, onde cada coisinha que a gente tratou abre um leque para várias discussões, né? Beleza, galera? Beleza, galera? Não estou fazendo um vídeo, ou tô, né? Então é isso, pessoal. Passo a palavra agora à professora. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está aberto à pergunta de todos aí. Isso aí, abraço a todos.